Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Levi do canal AP, aprendendo e praticando, né? E eu gostaria de estar agradecendo aí a todos que têm já se inscrito no nosso canal e também tem curtido e comentado, bastante comentário, o pessoal tem interagido com a gente e isso é muito bom. É bom para o crescimento do canal, dá um ânimo para a gente continuar aí trabalhando e apresentando mais vídeos aí interessantes para todos, né? Hoje, como o título do vídeo já fala, nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre resistores, como testar resistores com multímetro analógico, né? Esse aqui, não necessariamente esse daqui, né? Existem vários tipos de multímetro analógico. Eu tenho aqui dois modelos. Eu tenho esse modelinho mais simples aqui e tem esse modelo um pouco mais sofisticado. Inclusive esse multímetro aqui, 88C, tem um vídeo que eu faço lá, uma demonstração de como funciona esse multímetro. Esse multímetro aqui tem bem mais recursos que esses multímetros comuns, tá? Mas todos eles funcionam beleza. Esse aqui tem capacímetro, tem proteção contra sobretensão, enfim, várias coisas. Então eu vou estar agora, já fiz um vídeo, né, sobre ele. E agora eu vou estar fazendo alguns vídeos provando componentes com ele, né, na escala de ohmímetro, na escala de tensão, na escala de corrente, né? O multímetro nada mais é que a união desses três instrumentos, né? Que é o ohmímetro, o voltímetro e o miliamperímetro. E hoje nós vamos estar trabalhando com o ohmímetro, né? Mas antes, gente, eu queria colocar um pouquinho de teoria para vocês, né? Espero que vocês suportem um pouquinho, mas é bom para você aprender. Os meus vídeos sempre eu coloco alguma coisa além do não só testar, né, o componente, mas saber como ele funciona, né? Eu tenho um vídeo sobre resistores, quem não está bem familiarizado, né? Como identificar os resistores pelo código de cores. Esse é o nosso vídeo lá, dá uma procurada no canal lá que você vai achar esse vídeo. Lá tem tudo sobre o código de cores dos resistores, né? Que o resistor é um componente, é esse componente aqui, e ele não tem o valor escrito no corpo dele, ele tem um código de cores. Então seria interessante, se você não sabe ainda esse código, procurar lá no nosso vídeo, né? Você pode lá ter bastante informação sobre ele e também tem algumas coisas sobre como ele funciona. Bom, o resistor é o seguinte, ele funciona assim, né? Digamos, tenhamos aqui uma fonte, tá? Uma fonte de alimentação, vamos colocar aqui 12 volts, tá? E nós temos então um resistor aqui, ligado no circuito. E eu vou colocar aqui mais um resistor, tá? E todo circuito eletrônico, ele tem uma resistência, tá? Ou uma impedância, né? Ele tem uma impedância, né? Que ali é o conjunto de todas as resistências que estão ali no circuito, né? Então ele tem uma impedância. Então todo circuito eletrônico tem uma corrente, tem uma resistência, né? Eu vou colocar aqui uma chave, tá? E digamos que esse aqui é R1 e esse aqui é R2, tá? E os dois são iguais, por exemplo, tá? Quando eu fechar essa chave, vai circular uma corrente, tá? Uma corrente, tá? Uma corrente I. Eu não sei, também não interessa para nós agora, tá? Mas vai circular uma corrente. Quando circula uma corrente em cima de um resistor, surge nele uma queda de tensão. Digamos, tá? Que a queda de tensão em cima de R1 vai ser 6 volts. Digamos, tá? A tensão em cima de R1, 6 volts. É 12, né? Nós temos uma tensão de 12 volts na fonte, então 12 menos 6 vai dar para nós também uma queda de tensão em cima do circuito aqui R2,
tá? Também 6 volts, né? Tá? Então, esse R2, lembre-se que ele representa para nós um circuito elétrico. E temos um resistor aqui limitando, né, a corrente. A função do resistor, tá, é oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica, né? Quanto maior o valor dele, mais ele vai se opor à passagem da corrente elétrica, certo? Então nós temos aqui 12 volts, ficou 6 em cima dele aqui, né? Eu tenho 6 aqui, ficou 6 volts aqui, tá? Nos dois, tá? Essa queda de tensão vai se transformar em calor, tá? Vai se transformar em calor. No circuito elétrico aqui embaixo, que é representado por R2, vai fazer um trabalho, ou seja, vai produzir um trabalho, o circuito vai fazer aquilo que ele foi projetado, tá? Funcionando direitinho, o resistor que foi projetado para estar operando aqui em cima da corrente da tensão que estamos tendo. Mas digamos que aqui, tá, esse circuito, por algum motivo, ele deu um curto-circuito, tá? E a corrente foi lá nas alturas, tá? Essa corrente I aqui, ó, subiu bastante, tá? Essa corrente I foi embora, tá? O que vai acontecer? Vai aquecer esse resistor demais, vai aquecer muito, porque a corrente vai aumentar em cima dele e ele vai esquentar, esquentar, esquentar até um ponto de ele romper ou mudar as características dele, tá? Vai mudar as características dele. Como que funciona? Como é feito o resistor? O resistor, tá? Tem uma base tubular, né? Desse jeito aqui, né? Uma basinha tubularzinha, ó. Normalmente essa base é feita de epóxi, é um material duro, feito de epóxi, ou ele é feito de outro material, material plástico, tá? A base dele, tá? E em cima desse material é serigrafado, tá, um material resistivo, bem assim, mais ou menos. Se você abrir o resistor, você vai ver que é bem assim. Vai conectado uma ponta num terminal, outra ponta no outro. E aqui normalmente ou é carvão, grafite no caso, filme metalizado, né? Tem vários materiais que é feito o resistor. Esse resistor aqui normalmente eles são de carvão, de grafite. Alguns são de filme, mas é mais caro. Então esses resistorzinhos que tem uma tolerância um pouco maior, eles são feitos geralmente de carvão, de grafite, tá? Então, dentro do circuito que nós estávamos vendo ali, digamos que ele sofreu ali uma altíssima temperatura, uma corrente alta passou por aqui, tá? Uma I lá em cima, tá? Aí a corrente vai passar por esse material resistivo. Ele vai aquecer um ponto e vai romper. Aí você vai colocar aqui a ponta de prova do multímetro, tá? E vai dar uma resistência alta, porque rompeu, não tem mais passagem da corrente aqui, tá? Então, por temperatura, ele faz isso, tá? Ele rompe também aqui no terminal, tá? Aqui nos terminais ele rompe por oxidação, é um pozinho verdinho que fica ali, né? Às vezes molha, e ele vai oxidando e rompe. Rompe no terminal ou por fora ou por dentro do resistor. Pode acontecer. O resistor vai estar bonitinho por fora, vai estar igual a esses daqui, novinho, mas dentro dele está rompido o terminal, tá? Aí também, quando o resistor é submetido a calor intenso por muito tempo, ele vai começando a criar uma camada aqui, ele vai carbonizando, tá? A ponto de sair para fora aqui o carbono. Você vai ver que ele está queimado. A gente fala que o resistor está queimado. Só que você vai medir, o resistor tá bom, só que o valor ôhmico dele muda, tá? Ele vai ficar muito mais alto. Se ele era, por exemplo, 100 ohms, tá? Se ele era 100 ohms, ele vai para 150, por exemplo. 150 ohms, 180. Ele aumenta bastante.
Então, um resistor carbonizado, você troca ele. Nunca fique com ele achando que ele tá bom, porque ele não tá bom e uma hora ou outra ele vai romper, tá? E vai acontecer isso que tá aqui, que eu passei para vocês agora, tá? Então, você vai medir o resistor achando que ele tá na tolerância, mas ele não tá, tá? O resistor, ele vem então com código de cores, né, que eu já passei lá no vídeo anterior. Mas o importante para nós agora é essa... Ele tem 4 faixas, mas essa última faixa, a quarta faixa dele aqui, é um dourado. Isso quer dizer que esse resistor aqui é mais ou menos 10%. O que é mais ou menos 10%? Tá? Mais ou menos 10%, um resistor de 10 ohms, tá? Ele pode ser 9 ohms ou 11, tá? Dentro disso aqui. Ele pode ser 9,1, 9,2, 9,3, 9,5 ou 10,5, 10,6. Não necessariamente números redondos, né? Então, o resistor de 10 ohms, se for mais ou menos 10%, que é o ouro, é o dourado, tá? Ouro, tá? Se ele for ouro na quarta faixa, ele pode de 9 a 11 ohms, tá? Então, você vai ter essa tolerância aqui, tá? Vai ter essa tolerância. 10, um de 100 pode ser 90 até 110 e assim por diante. Então, não é raro você fazer isso. Ou ele pode simplesmente dar os 10 ohms. Não é obrigatório, tá? Mas se ele é mais ou menos, seja mais 10 ou menos 10, tá? Existem resistores, desculpa, ouro é 5%, tá? Prata que é 10%. É um resistor bem ruim mesmo. Então, mais ou menos 5%. É tudo o que eu falei, mais 5%. Tá? O ouro. Mas se for prata, é 10%. Aí é isso que eu te falei. Mas o ouro, então, muda um pouquinho. É 5%. Vai de 9,5 a 10,5. Certo? Um resistor um pouco mais preciso. Aí existem uns resistores de precisão, né? Que vai dar em cima ali o valor ohmico dele. Mas esses de uso geral, que é esse resistorzinho aqui, vai dar mais ou menos 5%. É difícil achar prata, tá? Mas ouro a gente sempre vai achar. Vai ter então uma tolerância de pelo menos 5%. Isso sempre vai ter. O meu multímetro, esse daqui, que é o nosso caso, multímetro analógico, ele tem uma tolerância de mais ou menos 10%. Certo? Então ele é um resistor de 10 ohms, ele pode medir 9 ou 11, ou dentro desse limite. E mais a tolerância e mais 5% do resistor, então pode dar um valor até de 15% aqui. Até 15% de tolerância, tá? Pode dar, porque tem a tolerância do equipamento também. O multímetro digital já não tem essa tolerância tão alta aqui, tá? A tolerância dele é bem baixa, é pequeno, é pouca coisa. Mas o multímetro analógico tem. Bom, passando isso, né? Você já sabe que nós vamos encontrar no resistor ou uma variação de resistência por causa de calor, ou um rompimento, né, que é resistência alta. A gente diz resistência alta, gente. Por exemplo, você tem aqui um fio, né? Tá? E ele tem uma resistência baixa aqui. É um curto-circuito, né? Mas, se por um acaso ele romper, muda tudo. A resistência fica alta, por quê? Ele tá passando, oferecendo uma altíssima resistência aqui, tá? Que é só o ar, né? Ele não tem mais aqui, ele rompeu, tá? Ele não tem mais passagem aqui. Então isso aqui é uma resistência alta, tá? E isso aqui é uma resistência baixa, tá? Então sempre vou usar esse termo, alta resistência, baixa resistência, já vai saber o que que é, né? Por exemplo, um resistor aqui, esse resistor é 10 ohms, que é marrom, preto, desculpa, esse aqui é 100. Vou pegar um de 10. Isso aqui é 10 ohms, marrom, preto e preto. Ele tem uma resistência. Esse daqui é 680 mil ohms, 680K. Então, o resistor de 10K em relação ao resistor de 680 é um resistor de baixa resistência, né? E o de 680K, ou 1000, é um resistor de alta resistência em relação a esse resistor aqui, né? De 10 ohms.
uma coisa que eu falei esqueci de falar para vocês, tá? Resistor, tá? Ele, quando ele é a partir de 1000 ohms, tá? A partir de 1000 ohms, 1000 ohms, tá? Ele é escrito assim, 1K ohm, ou somente 1K, tá? Ele, quando eu coloco a letra K, eu retiro os 3 zeros, tá? E fica 1K. Digamos que o resistor seja 1200 ohms. 1200 ohms, tá? A gente tira 3, tá? Tira 1, 2, eu não posso tirar um número inteiro, eu vou aqui e ponho uma vírgula. Então vai ficar 1,2K ohm, ou 1K2, tá? É 1,2K ou 1K2. 1,2 é 1200 ohms, tá? Então, quando eu coloco a letra K, eu estou colocando tirando 3 zeros, tá? Eu estou dizendo que ele é 1000, tá? K é o mesmo que 1000. 1000, 1K, é a mesma coisa. 1 quilômetro, é 1 km, né? 1 km, 1 quilômetro, quer dizer 1000 metros, né? Todo mundo sabe disso, beleza? Então tá, vamos lá. O multímetro analógico, gente. O multímetro analógico, ele é composto de um mostrador analógico, claro, que tem um ponteiro e uma escala, tá? E ele é um multímetro, ou seja, um multimedidor. Então ele vai ter várias escalas aqui, tá? Mas para nós, o que interessa é a escala ohmica. Ele tem então um mostrador, tem a chave para mudar as escalas. Ele tem um botãozinho aqui no meio que ele ajusta o infinito. Vamos fazer o ajuste. Ele tem um potenciômetro aqui que ajusta o começo de escala aqui do ômica, tá? E a ponta de prova, né? Claro, ponta de prova. A escala ômica, ela precisa de pilha, tá? Por isso que o multímetro tem pilhas, né? Porque ele só na escala ômica. As outras escalas não precisam de bateria, tá? Então aqui nós notamos essa primeira escala aqui em cima, tá? Aqui em cima nós temos uma escala que vai de 0 a 2K ou 2000. Lembra que eu falei que o K é 1000? Tem um 2K ali, tá? Então ele vai de 0 a 2000. Aqui é a escala ômica, aqui em cima, tá? Então o que vai acontecer? Aqui no comecinho da escala já tem a letra grega ômega ali, né? Então ali já está dizendo que é uma escala de resistência, tá? Então na escala de resistência nós esquecemos todas as outras e nos focamos somente nessa de cima aqui, tá? Então aqui eu consigo medir resistor de 1 até 1 ohms, até 2 ohms, os números vão, tá, se multiplicando. De 0 a 1, tá? É de 0,2 em 0,2, tá? É 0,2 ohms, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ohms. A 2 também, 0,2, 0,4, 0,6, 0, tá. Beleza? Então isso que você tem que ter em mente. Por exemplo, se você for medir um resistor e ele é bem no primeiro tracinho aqui, ele é 0,2 ohms, tá? E se ele der aqui em cima do 2, é 2 ohms, tá? Depois, ó, note que do 2 ao 5 não é de 1 em 1. Ele tem dois esquinhos aqui, que é o 3 e o 4. Então é 2, 2,2, 2,4, 6, 8, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 4 e 5 volts. Então você tem que saber dividir o espaço aqui para você saber medir a escala, tá? Aqui em 10 ohms, tá? É de 1 em 1 volts, do 10 ao 15, tá? Olha lá, ó. Do 10 ao 15 eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do 15 ao 20 também, 16, 17, 18, 19, 20. Mas aqui atrás já não é tão assim. Por exemplo, eu tenho aqui 500 ohms, tá? Aqui é de 500 é de 250 a 250, né? 500, 750, 1000, ó. 500, 750, 1000.
Do 1K a 2K, ou seja, do 1000 a 2000, é 1000 cada tracinho. Tá? Então você tem que, por isso que eu falei, você tem, não é igual ao multímetro digital que você simplesmente lê. Aqui você tem que saber interpretar o resultado, tá? Então aqui eu meço, teoricamente, resistores até 2000 ohms. Mas eu tenho resistores muito maior que isso. Tem resistor até de 1 milhão de ohms. E como é que eu vou medir? Tá? Então aqui nós temos uma escala, tá? A escala ômica aqui para mim é essa verdinha aqui que vai de 1 até 100 aqui, tá? Ela vem com um xizinho, quer dizer que ela multiplica. Então aqui nessa escala que eu tô é vezes 1, tá? Essa escala aqui é vezes 1, a x1, tá? Ó, x1 quer dizer o quê? Que o número que der é o que está aqui na escala, tá? Se o ponteiro for ali no 1, for no 20 ali, é 20 ohms, tá? Se for bater no 20 aqui, ó, é 20 ohms, porque vezes 1 é a própria escala. Aí eu tenho a vezes 10, aqui que o pessoal se confunde. Vezes 10 é todo número que der ali na escala é vezes 10. Então, o 20 ohms aqui, ou o 1 ohms aqui, tá? Quando ele estiver no 1 e estiver na escala de 10, ele não é mais 1, ele é 10 ohms. Porque mudou a escala lá dentro do multímetro, mudou-se tudo. Então, o 50 aqui, tá? Não é mais 50 ohms. 50 vezes 10 é 500. Eu multiplico 50 vezes 10, tá? E assim por diante. Eu tenho aqui as vezes 100, por exemplo, tá? Tudo que der aqui é vezes 100, tá? O 50 já não é mais 50 e nem 500, ele é 5K, 5.000, tá? Aí, vezes 1K. Vezes 1K é vezes 1000. Tudo que der aqui multiplica por 1000, tá? Vai ser 50.000, quando estiver na escala de vezes 1000. Vezes 10.000, não é todo multímetro que tem essa escala, tá? Talvez o seu não tenha, não sei, tá? Mas vezes 10.000, tudo que der lá é vezes 10.000. Vezes 100.000, essa é mais rara ainda. É bem raro o multímetro analógico que tenha vezes 100.000. Então, todo número que dá lá vai ser 100.000. Então, o número 1 ali vai ser 100K. Se eu estiver medindo na escala de vezes 1000 um resistor e ele bater ali no número 1, quer dizer que ele é 100.000 ohms, tá? Então, entenderam? O X é vezes, tá? Então, quando você está numa escala aqui, você vai multiplicar pelo valor dela. Se é vezes 100, tudo que der lá é vezes 100, tá? Vai praticando que dá certo. Vamos então medir o resistor aqui. Alguns resistores aqui, tá? Nós vamos ter esse resistor aqui. Eu quero procurar um resistor aqui de 10 ohms. Eu tava com um aqui, eu não sei onde eu coloquei ele, mas ele vai aparecer aqui. Achei. Tá. Esse resistor aqui é 10 ohms. Para você medir no multímetro analógico, você tem que procurar uma escala que você consiga medir no meio. Note que é mais espaçado as escalas aqui, os tracinhos, tá? Então é melhor a gente medir em uma escala que vá no meio. No caso de 10 ohms, eu não tenho como ter muita escolha, né? Porque é vezes 1 só a mais baixa, né? Então é o que der ali vai ser. Aí é o seguinte, gente. O multímetro analógico, a primeira coisa que você vai fazer quando você tem ele, tá? Você vai ajustar o infinito. Eu falo infinito, gente, porque aqui tem um 8 deitado aqui. Você vai perceber um 8 deitado ali, tá? Quer dizer infinito. Esse ponteiro tem que estar em cima da última escala aqui, tá? Ou seja, bem em cima do oitinho deitado aqui, tá? Vocês conseguem, ó, um 8 deitado lá, tá? E como é que você faz? Todo multímetro tem aqui, tá? Um ajuste que você vai, ó, conforme você vai girando, ele vai mudando lá o ponteiro. O ponteiro já não tá mais no infinito, ó, tá? Então ele tem que estar bem certinho aqui no infinito, tá?
Olha lá. É só ajustar aqui. Em cima do infinito, que é o último tracinho, ó. Tá? Então você ajustou ali, ó. Tá ajustadinho no infinito. Tá bom? Não é no começo da, né, tá? Ele tem que estar no zero, ó, desculpa. Ele tem que estar no zero aqui, ó. Bem aqui, ó. Em cima do zero, tá? Olha lá, é o zero. Ó, tá? Não é 0 ohms, mas é o 2K, que é o máximo que ele vai medir. Tá? Ó, tá ajustadinho, tá? No vídeo sai um pouco diferente, mas eu já vou falar por quê. E depois você vai... Esse ajuste você, não, você só faz uma vez, tá? Se ele não der o ajuste, tá? Se o ajuste vir a não conseguir ajustar, é porque a bateria tá fraca, tá? Se não der esse ajuste infinito, é porque a bateria tá fraca. Aí você vai curto-circuitar as pontas, colocar uma junto com a outra. E vai vir aqui, ó, e colocar no 0 ohms. Tá vendo? Olha lá, ó. Você ajusta ele aqui, ó, que é o começo de escala. Porque se ele estiver fora ali, ele vai dar diferença na leitura aqui. Então aqui a gente vem, coloca, tá? Quanto mais preciso for esse ajuste, mais você vai ter sucesso nas medidas. Por que que eu falei que no vídeo estava dando errado aqui, por causa do erro de paralaxe, gente. Paralaxe é a sua visão de um objeto em relação ao ângulo da visão, tá? Ele vem, todo multímetro vem com um espelho aqui, tá? Isso é o seguinte, o ponteiro tem uma sombra. Para que a medida seja correta, você não pode enxergar a sombra, somente o multímetro. Porque se você olha para lá, vai dar uma leitura, para cá vai dar outra. Então tem que estar bem na medida ali, tá? Bem, a sombra, você não pode enxergar ela, né? Você tem que estar olhando bem em cima, tá? Se você olhar a sombra, muda a visão, que vai mudar ali a medida, você vai perceber. Tá, vamos lá então. Aí eu vou medir um resistor de 10 ohms, então eu só preciso da escala de vezes 1, que ela tá aqui na vezes 1, tá? A X1, olha lá. Eu coloco aqui, tá? E vou procurar lá onde vai dar os 10 ohms. Olha lá, deu aqui no 10, ó. Tá vendo? Na verdade tá dando 10,2, porque ele tem uma tolerância, o resistor. Ó, você viu lá? Tá dando bem no 10 ali, ó. Tá? Vamos lá, então. Aqui eu tenho um resistor de 1000 ohms. Eu vou colocar 1000 ohms aqui, ó. Só pra ver se a gente mede 1000 ohms nessa escala. Tá? É 1000 ohms. É marrom, preto e vermelho. Tá? Ó, ele deu 1000 ohms. Tá? Ele deu 1000 ohms. Mas tá aqui no fim da escala, ó. Não tem condição de medir ele, né? Então nós vamos na vezes 10. Tá? Vamos na vezes 10. Tá? E nós curto-circuitamos de novo para ajustar. Onde foi o ponteiro lá? Tava ajustado, né? Quando você muda de escala, tem que mudar. Tem que mudar, tem que ajustar aqui, o zero, tá? Aí veja só. Agora vai dar bem em cima do 100 ali, ó. Ó, 1000 ohms. Só que não tá bom ainda. Vamos colocar na vezes 100. Que vai dar, eu falei que tem que ser bem no meio, né? Aqui já a escala quase deu certo aqui. Só ajustar, né? Ajustamos aqui. E o 1000 agora, tá? É vezes 100. Vai dar em cima do 10 ali, ó. Bem no meio da escala, ó. Tá? Então é 10 vezes 1000. Aliás, 10 vezes 100, né? Que é a escala vezes 10, vezes 100. 10 vezes 100 vai dar 1000, certo? E agora vamos ver um resistor bem alto aqui. 680K. É um resistor azul, cinza e amarelo, tá? A gente põe aqui. Note que nem mexeu a escala. Ó, nem mexeu. Então aqui nós mudamos. Ó, aqui deu. Se você não tiver uma escala de vezes 10K, não dá para medir um resistor desse. Então agora nós vamos aqui ajustar de novo.
Ó, a diferença que deu no ponteiro. Tá? Eu vou dar aumentar o zoom um pouquinho. Não deu. Não tá aumentando o meu zoom. Mas tá, vamos ajustar aqui. Lá no 0. E vamos medir o 680. 680 mil, tá? Quando é amarelo, é K. Olha lá, ó. Tá próximo do 50, que no caso vai dar 500 mil, tá? Porque é vezes 10 mil, tá? 500 mil, certinho, 680 mil ohms. E aí tem um pior aqui, eu não sei se está aqui comigo, que é 1 mega, 1 milhão de ohms, tá? Esse, se o teu multímetro tiver a escala muito baixa, ele não vai medir. E ele é muito comum, tá? Ó, vamos ajustar aqui. 1 mega. 1 milhão. Aí a tolerância já não é tão boa, a resolução não é tão boa. Ele teria que estar no 100 ali, tá? Mas ele está dando 800, por quê? Tem a tolerância dele, tá? Vamos colocar no 100 mil que vai dar uma escala um pouco mais no meio. Vamos ver aqui, vai dar uma escala mais no meio. Ajustar a escala. Desculpa aí, tô tapando aqui. Ajusta ali. 1 mega, né? Ó. Ó, deu em cima do 10 ali, ó. Tá? Do 10. 10 vezes 100 mil dá 1 milhão. Esse resistor aqui é marrom, preto e verde, tá? Uma tolerância de 5%. Note que 5% de 1 milhão é bastante, né? Então ele pode, ali tá dando 10, ó, 1 mega tá dando em cima do 10. Note que é melhor ter escala de 100 mil. Então quando você for comprar um multímetro, compre um analógico que tenha pelo menos a escala vezes 10K, tá? Se tiver 100K, melhor ainda, tá? Geralmente o multímetro que tem pilha e uma bateria junto, né, pilhas e bateria, tem a escala de vezes 10, tá? Então tá aí, pessoal. Eu acho que eu vou medir aqui um resistor aqui de 68K, tá? 68K, 68 mil, né? Eu vou colocar na vezes 10 mil, tá? E vamos lá. Você vai mudando de escala, você vai vendo que está muito baixo, vai mudando, ele vai... Só não esquece de fazer o ajuste do 0 aqui, senão vai ficar horrível. Senão vai ficar muito ruim essa medida. Então vamos lá. Que é 68K. É azul, cinza e laranja. Tá? 68K. Eu tenho aqui 50K. 60K. Olha lá. Porque é vezes 10 mil, né? Então o 5 ali, tá? Vai ser 50 mil. Tá? Então dá 60K, mais ou menos. Então menos 8. A tolerância não é tão boa assim, né? E tá aí, eu espero ter ajudado aí todo mundo que tinha dúvida como medir resistores, né? Não esqueça de ajustar aqui o infinito aqui, que é em cima da última medida, ou o 0, tem uns zerinhos ali, né? Ali tem uns zerinhos deitado, você vai medir ali. E todas as escalas de ohms, é só na escala de resistência, tá? Que fazer isso, nas outras escalas você não consegue fazer ajuste nenhum, tá? Coloque no 0 aqui, que é o fundo de escala, tá? Ele vai bater lá, né? Por exemplo, né? Você vem aqui, ó, e ele ajusta lá, ó. Sempre, o bom multímetro sempre vai estar no ajuste ali. A gente fez medidas, ele continua ali. Se não der nenhum dos dois ajustes, é que a pilha tá fraca, tem que trocar. Às vezes você vem aqui, coloca, curto-circuita ela, e ele fica aqui assim, ó. Ele não chega no final, tá? Porque a bateria tá ruim. Mesmo ajustando aqui, ele não dá os ajustes. E mesmo ajustando aqui também, não dá os ajustes. Então, se aqui ficar errado e aqui ficar errado também, qualquer um dos dois ficar errado o ajuste, vai dar diferença, tá? Na medida do resistor, tá? Nós temos aqui um resistor de 1K, tá? Ó, acho que eu já fiz essa medida. Marrom, preto e vermelho, né? Se eu colocar aqui na vezes 1K, tá? Na x1K, ou seja, vezes 1000, ele vai dar lá no primeiro
ele vai medir lá no primeiro número 1, né? Que antes era um ohms, ó. Aqui eu ajusto a escala, tá? Ajusto aqui para ficar em cima do zero, ó, tá? Ó, ele tava assim, eu venho aqui, ajusto, tá? Olha lá, em cima do zero. Agora ele tem que dar ali em cima do número 1, tá? Ó. Ó, deu lá, passou um pouquinho do número 1 por causa da tolerância, tá? Ou o ajuste às vezes também não fica tão correto, né? Olha, ele passou, o ajuste ficou errado. Porque eu fiz erguido aqui com vocês, aí o ajuste ficou errado. Agora, ó, em cima do 1. 1K. É 1 vezes 1000, tá? 1 vezes 1000, 1000 ohms, tá bom? Gente, não esquece aí de se inscrever, né? E dar um like pra gente, ajuda bastante. Espero ter sanado algumas dúvidas aí. Qualquer dúvida aí, coloca lá no comentário que eu respondo todos, tá? E foi um prazer aí fazer esse vídeo pra vocês, né? E esse multímetro eu tenho um vídeo dele, tá? Ele é muito bom, é um múltiplo. Custa R$ 130 em qualquer site de compra aí. E ele é muito bom, ele é protegido, ou seja, se você tiver na escala de resistência e colocar tensão, ele protege até 250 volts, tá? Coisa que os outros multímetros não. Se você colocar, errar, né, você está aqui na escala de ohms e vai medir uma tensão, vai queimar, tá? Então ele é muito bom, eu tenho um vídeo sobre ele, tá? É um unbox dele. E um review, aliás, né? E acho que é isso, né, pessoal? Um abraço para vocês aí. Até a próxima. E não esquece de ver nossos outros vídeos aí também, tem bastante vídeo interessante. Até a próxima aí.